Olá, boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez ao vivo, aqui hoje na Conecta Mais TV, nas plataformas. Boa noite, em primeiro lugar, para quem está assistindo ao vivo. E um bom dia para quem vai assistir nas reprises depois. Né? Podem assistir na plataforma do YouTube e do Facebook. Mas hoje estamos ao vivo na plataforma do YouTube, no Facebook e no site da Conecta, conectamaistv.com.br. Obrigada, Laura. E mais no canal 8 da Adilnet. Hoje, novamente, eu e a Laurinha me assessorando aqui para fazermos o programa, porque as belas, né, a Veridiana e a Roberta ainda continuam em férias. Mas logo, logo o programa volta ao seu formato original. Vamos dando uma boa noite, um olá para a Laura. Oi, Laura. Olá, pessoal. Prazer estar aqui mais uma noite, né? Compartilhando essa bancada com a Tânia e com convidados super especiais, que o assunto hoje, ele vai dar o que falar, né, Tânia? Com certeza. E tem o que falar. Mas antes de chegarmos no assunto, nós vamos agradecendo aos nossos parceiros comerciais, queridos, que fazem acontecer o nosso programa. A Interne Móveis e Decorações, como eu sempre digo, a esquina famosa, a esquina charmosa da cidade. Um abraço especial a Sheila e a Virgínia, né, Laura? Que ornamentam o nosso espaço aqui. Todos os adornos são da Interne Móveis e Decorações. As lojas Beneduzzi, calçando e vestindo felicidade. A tabacaria número 1, a Tabacaria do Chico. SIC Idiomas, interaja com o mundo, compostos em Guabiju, São Jorge e Protásio Alves. Cursos de inglês, espanhol e italiano. Gisele Calete, que veste a Veridiana quando ela está presente. Um abraço para a Gi, querida, que vestem mulheres de atitude. A Digidoctor, um abraço especial também à doutora Rafaela, que esteve aqui presente conosco, falando da odontologia avançada em fluxo digital. Prevencare, vacinar é cuidar, proteger e amar. O Espaço Prisma, que agora, além da cafeteria, tem a venda de DVDs. Equalizador, Água da Vida. Então, gente, agora o nosso tema, o tema de hoje é difícil, é pesado, é sério, mas é preciso ser tratado, né? Com a leveza do programa Mulheres, nós vamos tratar, sim, não com menos seriedade, do problema das drogas no mundo, das mulheres, perdão, no mundo das drogas, tá? Que é pertinente nos nossos dias e que faz parte, infelizmente, do nosso dia a dia. Para discorrer sobre o assunto, estamos aqui com 2 convidados especiais e conhecedores do assunto, tá? A quem de pronto agradecemos pelo convite, por atender o nosso convite, né, para estar aqui e falar sobre o assunto. O advogado Lindon Roberto Bolsoni. Olá, Lindon. Boa noite. E para enriquecer ainda mais a nossa entrevista, temos aqui também presente a policial penal, que há um tempos atrás chamava-se agente penitenciária. Agora, a nomenclatura correta é a policial penal, Silvana Andres de la Flora. Olá, boa noite, Silvana. Boa noite, olá. Muito obrigada pelo convite. Ok. Agradecemos de imediato, né, a presença deles, que estão aqui e vão conversar conosco sobre esse assunto. É importante que se fale que, nesse momento, como na plataforma do YouTube e do Facebook é ao vivo, é interessante que as pessoas comentem, coloquem o seu ponto de vista e, por que não, coloquem até o seu depoimento sobre esse assunto que é tão polêmico, tá? O advogado Lindon, ele já é bastante conhecido aqui em Nova Prata e região
por ter representado, inclusive, algumas prefeituras, né, Lindon? Mas exerce, inclusive, como cidadão, ele é bem atuante em alguns segmentos da nossa sociedade. Então, eu peço ao Lindon, para quem não conhece, né, que se apresente. Lindon. Tudo bem, muito obrigado. Boa noite novamente, boa noite a todos. Eu sou advogado, me formei na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, cursei a Escola Superior do Ministério Público. Em 2006 eu fiquei em Porto Alegre, retornei para Nova Prata. Em 2007 fui assessor jurídico do município de Protásio Alves, de 97 a 2000. 2001 até 2012 fui assessor jurídico do município de Vila Flores. Fui presidente da OAB de 2004 a 2012, fiquei 9 anos consecutivos, 3 mandatos consecutivos como presidente da OAB. Participo de grupos de apoio à segurança pública, sou colaborador do Presídio Estadual de Nova Prata, sou assessor jurídico do Bombeiros Voluntários e advogo em algumas áreas do direito, inclusive direito penal, que no caso aqui estaria do tema de hoje. Que é o tema de hoje. Isso aí. Exatamente. Ótimo. No decorrer do programa você vai ter a oportunidade de discorrer sobre todos esses assuntos. E agora vamos saber um pouquinho da Silvana. Silvana, querida, que abrilhanta nosso espaço aqui. Obrigada. Quem é a Silvana, para quem nunca viu ou quem viu por aí? Bom, eu trabalho há 6 anos e pouco como policial penal, né? Antes agente penitenciário, né? O cargo. Isso. Hoje em dia já mudou para policial Na verdade, penal. Silvana uma vez se chamava carcereiro. É. Depois, agente penitenciário. Agente penitenciário. Agora ficou mais sutil, né? Sim, sim. Trabalhei antes já vinha nessa área, né? Como policial militar, 8 anos. Então, já quase 15 anos nessa área da segurança Atuava pública. aqui em Nova Prata? Atuava em André da Rocha. Ok. Daí em 2014 eu passei no outro concurso, né? Primeiro ano eu atuei em Osório e depois eu vim para cá. Já fazem 5 anos que eu estou em Nova Prata. Perfeito. No presídio. E eu até gostaria de questionar de primeira mão como é ser uma mulher nessa posição, né? Como tu te sente nessa posição hoje, Silvana? Olha, eu sempre digo assim, ó, eu não era feliz na profissão que eu tinha antes. Hoje eu sou muito feliz. Eu me encontrei totalmente quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, na SUSEP, como agente penitenciário. Sim, pergunto porque justamente é mais forte, é algo que quando dizem mulher é sexo frágil, não, né? Temos aqui um exemplo de que as mulheres pegam firme. Muita gente vê, mas tu não combina com isso, tu não tem toda loirinha, meiguinha, linda, né? Toda de olho claro, é verdade. Mais um motivo para termos ela aqui no nosso programa, né? Como mulheres mesmo, exercendo uma função tipicamente masculina, né, Silvana? Mas tem bastante, desde o meu concurso em si ali, muitas mulheres, tanto é que esse último concurso o Estado teve que fazer uma restrição, assim, um percentual para mulheres, porque o concurso anterior tinha entrado muitas. Olha. Então, como os presídios são a maioria masculinos, né? Claro que também precisa-se das mulheres em questão das revistas, né? Tem muitos presídios que não têm presas mulheres, mas precisam para isso, né? Claro. Aqui, por exemplo, temos, né, presos homens e mulheres, tem os dois. Então, precisa para lidar com elas no dia a dia e também para a revista nos dias de visita, né? Para receber as mulheres dos presos. Com filhos, certeza. enfim, né? Lindon, tu ia fazer uma colocação? Sim, os concursos hoje, tanto o Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, Polícia Federal, essas polícias penais, então, tanto federal quanto estadual, está quase 50 por 50, entre mulheres e homens. Olha! E homens. As mulheres, na verdade, são Isso mais focadas. É muito bom saber. Então, as mulheres são muito mais focadas, Claro. né? Quando elas têm mais foco, elas têm mais disciplina para estudar, né? Sim, isso é então, verdade. elas têm essa facilidade
E aí passo nos concursos, né? É verdade. Mas- Só nós é que sabemos, né? Quando a gente se propõe, né? A gente faz acontecer. Verdade. Isso aí. Lembrando, ressaltando que a Silvana atua aqui no Presídio Estadual de Nova Prata, né, Silvana? Exato. Isso. Então, a Silvana, ela vai discorrer, né, aqui com o assunto exatamente nesse sentido de colocar o que as detentas, as mulheres que estão lá, né, o que elas sentem, quais as queixas, quais as dores, enfim, né, depois que estão lá dentro. Como eu frisei antes, o assunto é sério, é delicado e é triste ao mesmo tempo, né? Então, vamos começar, porque tem bastante assunto, tem bastante temas a serem abordados, e a gente vai procurar espremer os nossos convidados ao máximo, para que a gente saiba tudo o que eles possam nos dizer. Desculpa de eu mexer na máscara, mas, sinceramente, Tá difícil, é Tânia? complicado, Tá tá? difícil. Até porque eu queria mostrar a maquiagem bonita que eu tenho, mas não dá, né? Gente, Lindon, vamos direto ao assunto, então. Pois não. Qual é a participação feminina no universo das drogas? Olha, Tânia, nós temos aí que fazer duas distinções, dois conceitos. Fica né? bem à vontade. Então, nós temos aí o seguinte, ó, a questão do consumo, do drogado, né, o consumidor, e do tráfico, da comerciante ilegal e o tráfico de drogas. Então, nós temos que traçar dois paralelos. Eu vou começar, então, o seguinte, com relação ao consumo, ao usuário, ao drogado. Drogada, no caso. Né? Então, eu não sou especialista em drogas, nem sou usuário. Tá? Eu só quero trazer aqui minha média experiência que eu tenho como advogado, mais de 20 anos, e a gente passa muitas pessoas por nós. Passa familiares, né? Passa o drogado, passa o preso, passa o traficante, a traficante. Então, eu quero trazer assim uma mensagem razoável do que a gente trouxe de bagagem, né, dos casos que a gente... A tua vivência dos dois, não é dos dois lados, porque, como tu disse, tu não é usuário, mas usuário. Do lado da família, do usuário, Certo. do traficante, né? Certo. Porque você deve, nessa longa tua vida advocatícia, deve ter defendido também traficante. Com certeza. Então, eu começo dizendo que a família é a solução e o problema. Então, a família é a raiz do problema e a raiz da solução. Uma família desgarrada provavelmente vai ter algum filho que vai te desgarrar. E uma família desarmonizada também vai ser um grande problema, tanto para o casal quanto para os filhos. E uma família que tem um drogado, um usuário, é uma família desarmonizada. Então, os dois conceitos que eu estabeleci, o consumidora e a traficante, eu acho que, pelo tempo, eu acho que a consumidora, ela entra assim, primeiro por curiosidade, tá? E a fase que mais tem incidência de uso e vício de droga é na adolescência. Triste isso. Né? A adolescência é onde que começa quase todos os problemas. Aí você vê, então, o uso de droga, o tráfico de drogas, a prostituição, para manter o vício, né? Então, na questão do consumo, da consumidora, primeiro, então, curiosidade. Eu já conversei com meninas aí, de adolescentes, que elas estavam loucas para testar maconha. Queriam experimentar maconha. E a maconha é a porta de entrada de todas as outras drogas. A maconha, e às vezes precedida do álcool, que é a droga lícita, né? Então, como é que começa? O adolescente começa a beber, aí ele começa a perder, a ter mais confiança, perder a censura, né? Perder aquele freio moral que ele traz da família, da escola, da religião. E ele começa, então, com o álcool, daqui a pouco com a curiosidade ele vai para a maconha, e daí vai subindo numa escala de graduação da droga. Então, primeiro, a curiosidade. Segundo, a influência da turma. Exatamente. Que tem muita, porque daí é o seguinte, por exemplo, nós quatro aqui, se fôssemos adolescentes, eu seria o mais malandro da turma, e aí vocês, eu não quero desagradar o Lindo, eu não quero deixar ficar de fora, parecer quadrado. Eu quero aprovação isso, eu quero, da turma, isso. Eu quero me igualar. Isso aí. Então começa por aí. A turma, os amigos tem muita influência, até mais do que a família, do que o pai e a mãe. Eu acho que em certo momento da vida do adolescente, os amigos têm mais, né, Laura?
Eu acredito Né? que depende do grupinho que eles se inserem, eles vão se formar. Então, se é uma turminha mais da pesada, é nessa turminha que vai. Se é uma turminha mais tranquila, percebe que Isso é. aí. E hoje, como mãe, me preocupo com isso também. Com Né? certeza. Então, eu acredito que as mães em casa que estão nos assistindo, os pais, realmente eles devem estar nessa mesma situação. Poxa, com quem está andando os nossos filhos, né? Com Exatamente. quem que estão andando. Uhum. É um problema muito sério, viu, Tânia? Eu acho que os pais aí, muitos pais falham, né? E não vigiar, assim, com mais Vigiar cuidado. de perto. Vigiar de perto, ver o que o filho está fazendo, ver quem são os amigos, né? Então, daí o que acontece? Então, alguns jovens vão por curiosidade, outros por autoafirmação, outros pela turma, outros presididos da bebida, do álcool, e outros por revolta. Às vezes, revolta dos pais, os pais se separaram, ou sei lá qual é a situação familiar em casa, uma família desagregada. O adolescente quer dar uma resposta, quer se vingar da família, só que daí, querido, se viciou, ele vai se vingar dele mesmo, né? A vingança é contra ele Exatamente. mesmo. Então, a princípio, assim, distinguindo a consumidora da traficante. A traficante tem algumas semelhanças com a consumidora, porque nem sempre toda traficante é consumidora. Geralmente, a traficante ou o traficante que é esperto não usa a droga que ele vende, né? Então, mas, às vezes, então, a traficante acaba sendo traficante por quê? Porque, então, para sustentar o vício, já vinha do vício da adolescência, ou sei lá que idade, até mesmo a idade mais, já com 20, 25 anos, se drogou, então ela vai fazer o tráfico para manter o vício, porque custa caro, né? Aí, a mãe, para ajudar o filho, certo? O filho, às vezes, preso, a mãe acaba levando a droga para dentro do presídio, Meu para Deus. poder ajudar o filho, porque ele era drogado e lá de fora ele precisa da droga e até como moeda de troca, Uhum. né? A irmã, às vezes, assume, né? E aí, então, por exemplo, agora nos Estados Unidos prenderam a mulher do maior traficante mexicano, El Chapo, Chaco. né? Uhum. Chaco, isso, que ela sucedeu ele nos negócios, porque o negócio ele é bilionário, né? Isso aí. Ela sucedeu ele. Ele e foi preso há um tempo atrás e agora ela foi presa. Ela foi presa. Né, porque ela, né, encabeçou. Isso. Então, a circunstância do consumo e do tráfico se difere para algumas coisas, mas geralmente é para status também, Isso aí. meio de vida, ganhar um meio de vida fácil, e o dinheiro é muito rápido, certo? Né? É um meio de vida muito rápido. Eu até uma época conversei com uma moça aqui em Nova Prata que ela fazia tráfico, ela ganhava R$5.000 para manter, né? O ponto dela era um ponto rentável, ela faturava 5 mil, só que ela gastava 3 de pó, sobrava 2 mil para manutenção da casa. Meu Deus. Né? Então veja que ela entrou no tráfico para poder conseguir manter, Para poder sustentar o vício. o vício. Exatamente. E eu acho que agora a gente pode até questionar a Silvana em relação a como é que tu vê essas mulheres, por exemplo, presas, porque muitas vezes, é como o Lyndon nos passou, muitas vezes estão presas pelo fato de serem traficantes e muitas vezes elas não são, mas elas estão indo visitar alguém, né? Elas se propõem, se dispõem, porque é uma situação bem complicada, tu ir visitar alguém que está preso. É Nossa, triste, deve é ser muito horrível. triste. Eu imagino que as famílias devem Sofrer demais. sofrer demais por essas situações, mas elas precisam passar por isso, porque a pessoa amada está lá dentro. Exatamente. E como tu vê essa relação, como é que tu vê essas mulheres se dispondo a ir visitar, e mesmo as que estão presas, como é que tu vê essa situação? Silvana, eu vou te pedir para responder essa pergunta logo depois dos comerciais, uma pergunta extremamente importante, que daí ela vai mostrar a vivência dela lá dentro do presídio com as detentas, inclusive ela dirá quantas detentas tem. Pode-se dizer isso, Silvana? Sim. Ela vai dizer logo depois dos comerciais. Vamos aguardar só um minutinho que ela já responde o questionamento da Laura. Só um minuto e aguardem conosco. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados,
acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Quanto vale a sua saúde? Para você que quer dar um basta nos problemas como coluna, artrose, artrite, gastrite, intestino preso, cálculo renal, asma, depressão, trombose, diabetes e muitos outros. Equalizador Água da Vida. Bandeira vermelha, bandeira preta, bandeira amarela. Bem, as bandeiras colorem o modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Mas e os municípios? E as pessoas? Como conviver em meio à pandemia e às nossas bandeiras? Este é o tema do próximo Entrevistas no dia 1º de março. Às 21 horas, eu te espero. Conheça a SIC Idiomas, com metodologia exclusiva e apoio do material de Cambridge. A SIC Idiomas atua desde 2003 no mercado de línguas, sendo referência em qualidade e trazendo o que há de melhor para seus alunos. Escolas em Nova Prata, Guabiju, São Jorge, Protásio Alves. SIC Idiomas. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. DigiDoctor Odontologia. Contamos com consultório odontológico 100% digital, com técnicas inovadoras e procedimentos especiais ao seu alcance. Aqui reabilitamos nosso paciente em sua essência, contemplando as regiões oral e facial com análises prévias que a odontologia digital oferece. Assim, o paciente saberá seus resultados antecipadamente. DigiDoctor Odontologia. Tabacaria número 1, em um novo local, com estrutura e atendimento eficiente te esperando. Pague suas contas na Tabacaria número 1, Rua Flores da Cunha 630, próximo ao Sicredi Central de Nova Prata. Sabor e aconchego é no Espaço Prisma. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Olá, estamos de volta então com o nosso programa Mulheres, ao vivo pela Conecta Mais TV, pelas plataformas do YouTube, Facebook e pelo canal 8 da Adilnet. Sabe, Laura, que quando que eu falo canal 8, eu lembro que há uns anos atrás... O Lindo vai lembrar. Há uns anos atrás, logo no início, quando que aparecia o canal 8 da TV Caxias, eles diziam canaloto. Tá? E não tem como eu não lembrar disso cada vez que eu falo. Mas é uma forma a mais de memorizar o canal 8 da Adilnet. Tá? Estamos ao vivo e agora nós vamos responder a Silvana, né, vai responder o questionamento da Laura, né, sobre
as detentas. Isso aí, como ela vê toda essa questão, como ela sente, na real, as detentas. Tanto as que... quem está presa, quanto quem vai visitar os detentos. Como mulher, de mulher para mulher, como é que tu vê essa questão? Bom, eu sempre costumo dizer assim para as pessoas de fora que só quem está lá dentro e que vê tudo que acontece é que tem uma noção, né, certa do que é essa vida. Porque quem está de fora, às vezes, né, julga de uma forma, né, totalmente incorreta. Hoje nós temos 25 mulheres presas aqui em Nova Prata. 25? Tá? Já chegamos a ter 29, foi o nosso máximo. Todas elas ficam somente em uma cela. Né? Silvana, só uma parte. Quantas dessas 25 são por uso ou tráfico de drogas? Eu acredito que umas 20. A grande maioria. É, mais ou menos de 90% a mais é relativo ao tráfico. Ok. Né? Ou a situações que levaram a outras coisas, tipo a um furto, a um roubo em virtude do tráfico também, entendeu? Claro, tem homicídios, coisas assim, mas é um número bem menor, né? Então, a convivência delas, assim, é complicada, sabe? A gente, às vezes, até fala que aqui até que é tranquilo, porque a gente até que não tem muitos problemas com elas, porque vocês pensem, né? Todo esse número de mulheres convivendo fechado no mesmo lugar, num ambiente pequeno, relativamente pequeno, né? Uma, 2 celas? Uma cela só, somente uma. Agora a gente até tem uma triagem em virtude do Covid, né? Agora os primeiros dias antes delas irem para essa cela, elas ficam separadas até fazer o teste, para depois serem colocadas junto às outras, né? E aí, assim, elas se privam de muita coisa, né? É uma situação, assim, bem triste, porque o que acontece, até tu falou em relação às mulheres que vão visitar. A maioria dos homens presos tem, as suas companheiras não abandonam. Certo. Mas a maioria das mulheres presas, os seus companheiros abandonam. Né? Muitas vezes elas entraram no tráfico por causa deles, e no momento que elas caem presas, eles abandonam. Triste a realidade, grande maioria. Essa é uma realidade, isso. E aí, o que ainda tem, que sobra, são sempre as mães. As mães, a gente sempre diz aquela coisa, né? Mãe é mãe, é muito difícil uma mãe que abandona o seu filho, a sua filha lá. Tem situações aqui, por exemplo, que tem mães que moram longe, que elas são até de outros estados, que elas vieram para cá procurando algum tipo de trabalho, né? Acabaram se envolvendo com prostituição e drogas e acabaram presas, e aí elas acabam ficando sozinhas. Porque a família está longe, está todo mundo longe, e elas não têm com quem contar. Né? Então, aqui, a gente costuma, eu digo, ajudar no que for possível. Claro. Sabe? Eu faço essa parte bastante como a gente não tem uma assistente social que trabalha dentro do presídio, que deveria ter em todos, mas falta, né? Como falta servidores de todos os tipos. Exatamente, em todos os segmentos. Eu ajudo bastante nessa parte de medicação, de conseguir médico, e graças a Deus, assim, agradecendo até, tipo, a Secretaria da Saúde dá uma força enorme pra gente, pra isso, sabe? A gente consegue atendimento rápido, geralmente, né? Então, tipo, toda a questão de ginecologista, problemas, né? Que toda mulher inerentes à mulher, exato. A gente sempre consegue, sabe? Tem essa parceria. Então, questão de produtos, até para elas manterem uma certa, como é que eu vou dizer, autoestima, assim, sabe? Claro. A questão de pintar o cabelo, de pintar a unha, elas mesmas se fazem lá dentro das celas, né? Sim. Principalmente quando é dia de visita. Que daí elas esperam as suas visitas, né? Certo. Então elas se arrumam, né? Se ajeitam melhor. Então a gente tenta fazer o máximo possível para que elas, né?
se sintam bem ali e que o fato delas se sentirem, né, razoavelmente bem, né, que você pode ficar bem dentro de um presídio, mas para elas conseguirem manter a paz entre elas, né, porque em muitos casos tem as brigas, acaba tendo que ser transferida para outro lugar, longe da família, mais longe ainda, né? Exato. Então, porque como a gente só tem uma cela, elas têm que conviver ali. Sim. Né? Então, quando dá esse tipo de atrito, a gente acaba tendo Elas que precisam aprender a conviver naquele ambiente hostil. E, Tânia, a gente vê que situação que nós temos aqui, a gente não acredita muitas vezes que é a nossa realidade, porque graças a Deus a gente mora num lugar ainda muito tranquilo e tudo mais, mas a gente vê essa realidade que ela está aqui também. Aqui. Né? De pessoas, de mulheres, muitas mães de família provavelmente presas. Que tristeza como a droga em si impacta na vida das pessoas, impacta assim na vida das famílias. Poxa, às vezes é uma mãe de família que está lá presa. Pensa na criança, pensa na... Claro que existe o outro lado, mas ela não pensou quando ela foi fazer. Mas a gente não está aqui para julgar. Exato. E para dizer, poxa, ela podia ter feito diferente. Muitas coisas podem ter levado ela a estar nessa vida que, infelizmente, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? Exato. Então, que é uma realidade, é triste a gente estar falando isso hoje, mas é entender que cada vez mais estamos próximos de realidades assim e que a gente precisa pôr os pés no chão e dizer, poxa, aqui tem, e daqui um pouco, de alguma forma, e eu digo antes, como prevenção, antes delas serem presas, antes, vamos olhar para essas pessoas, vamos olhar para essas famílias. Exato, né? exatamente. E graças a Deus a gente vê que a assistência social aqui em Nova Prata, aos poucos, ela é atuante, ela está ajudando, exatamente. Tá? Mas a gente sabe que não é só isso. Não. A gente já tem pessoas desencaminhadas de sempre, então acaba chegando a esse ponto. Agora, desculpa, pode falar, Lindo. Eu só quero acrescentar com vocês o seguinte, ó. A lei antidrogas é de 2006. Então, o que ela fez? Ela contemplou o drogado, o consumidor, e ferrou e penalizou o traficante. Então, o que acontece? Nos olhos da lei, a vítima é o consumidor e o vilão é o traficante. Mas eu costumo dizer que é o contrário. O vilão da história é o consumidor. Sem ele não existiria o traficante. Não existiria o traficante. Boa. Verdade. Então, hoje em Nova Prata, o número de drogadas, de mulheres drogadas, está quase igual ao do homem. Meu Deus. Está quase 50 por 50. Olha só, que dado super importante que o Lindo está dando aqui. Tá? O dado de que as mulheres estão se igualando no consumo de drogas do homem. E de bebida também. De bebida alcoólica. Certo. Que sempre, como eu digo, assim, a opinião que eu expresso aqui é a minha opinião. Que é realmente o álcool é a porta de entrada para todo o resto, que é pior. Não é verdade, Lindo? Sim. E tá aí as estatísticas para comprovar, né? Isso, e a maconha, então, que também está aí a porta de entrada para droga. Exatamente. Né? É o inofensivo, né? Que acham que é inofensivo um cigarrinho de maconha. Só que não ficam aí, ninguém fica só nisso. Não, porque o que acontece? Eu falando uma vez com uma menina, uma moça, uma outra que era drogada também, ela disse o seguinte, ó, que ela sabia que ela tinha os problemas, né, as dores da alma, né, a mente desconexa e a desarmonizada. Então ela dizia o seguinte, ó, quando eu estava muito ansiada, eu usava maconha para me deixar tranquila. Quando eu estava deprê para baixo, eu tocava uma cocaína para mim ficar ligadona. E quando eu ia para as festas, eu tocava uma cocaína, cheirava uma cocaína, tomava um álcool para ficar doidona, né? Então, até comentando isso, mas por que você não pede ajuda? Por que você não toma um remédio, toma antidepressivo? Faz um tratamento, faz uma limpeza, faz um tratamento. Ela diz, olha, eu já tentei com antidepressivo, não deu certo. Então, voltei para a droga, porque a droga me dava essa sensação que o antidepressivo não dava. Então, o que é bastante, que a gente tem que caracterizar, o drogado, o usuário, o consumidor, é que ninguém conta para ele assim, ó, depois do efeito, o que acontece. Isso aí. Né?
Depois do efeito, o que vai dar? Então, se tu pegar um drogado, na fase em que ele consumia a droga, a cocaína, o crack ou a maconha, ele está feliz, está faceiro, não tem problema nenhum. Agora tu pega no efeito, depois na abstinência, né, sem a droga, é uma pessoa, é uma mulher, não é um rapaz, aí totalmente depressivo, né? E aí o que ele precisa? Ele sempre precisa tocar mais uma dose, mais uma buchinha, mais uma dose, para tentar ter aquela mesma emoção que ele precisa ter enquanto do efeito. Conversei uma vez com uma mãe aqui da região, a filha dela com 16 anos tinha AIDS, porque como se viciou com 12, 13 anos. Nossa. E ela começou a se prostituir para custear o vício e acabou contraindo AIDS com 16 anos de idade. Né? Então é uma coisa decorrência. 16 anos aqui da nossa região. Isso. Porque então, a gente sempre pensa que as coisas acontecem lá longe, né, Lindon? Não. Nova Prata, então, tem algumas coisas peculiares aqui, por exemplo, a quantidade de usuários, né, mulheres, jovens, né, começam a adolescência. Que idade, tu tem mais ou menos uma estimativa, que idade elas começam a usar isso, Lindon? Sim, em menor número, 14, 13, 12, 13 anos, aí menor número. E depois, então, 18, 20, até 25, aí tu chega o ápice, né, do consumo. Aí né? elas acabam lá para você cuidar, né, Silvana? Aí elas acabam lá. Antes vão para fase, é isso? Se é menor, sim, na CASE, que seria CASE, Centro de Atendimento Socioeducativo, tem Caxias e tem Passo Fundo. CASE, isso aí. Então as pessoas, o amiguinho, a amiguinha, não conta para o caretinha, para caretinha lá que nunca usou, olha, depois que passa o efeito, aí que vem o problema. Por exemplo, o crack ele tem um efeito instantâneo. Eu não usei. É o mais viciante, né? Mais viciante. Quem usa pela primeira vez, diz que chega à apoteose, uma sensação que é indescritível. Aí o que acontece? A mente gosta tanto, diz até que vão conversar com Jesus, uns dizem, né? Conversar com Jesus, efeito tão violento, assim, de tanta emoção que dá. E aí você, quando passou o efeito, que é rápido, é segundos, né? É segundos, aí exato. a pouco a mente já quer a segunda dose, a terceira e vai. E aí você vai entrar numa ciranda de, quando vê, tu tá viciado e não consegue mais sair. Exato. Às vezes o adolescente, que é o nascedouro, tem medo, se drogou, tem medo do que o pai vai fazer, a mãe vai fazer, os irmãos vai fazer. Em vez de pedir ajuda em casa, até para dizer, olha pai, eu me droguei, agora não sei, preciso de ajuda para sair. E aí não, ela fica quieta ou fica quieto, e aí vai emendando até dar um problema de saúde ou dar um problema ou até esses penal. Aí, esses problemas que acabam, né, ou indo parar num presídio ou acaba morto por causa das dívidas com drogas. Isso é um ponto muito importante, porque se alguém que está assistindo, que está com esse problema, ninguém ama mais vocês do que o teu pai e a tua mãe. Correto. E mesmo que eles utilizem a pior bronca do mundo, eles sempre vão querer o melhor para ti. Então, se abram com eles e tentem resolver o problema enquanto início, enquanto dá tempo, enquanto a coisa não fica totalmente perdida. Laura, temos alguma colocação? Então aqui eu quero mandar só um abraço para o pessoal que está assistindo e que colocou aqui a Angélica Paloski, Silvana, linda, amo. O Luciano Paim também está acompanhando, parabéns Silvana. Quero também mandar um abraço para o Bula, para o Ricardo Deck Giovanni, que mandou uma boa noite para todos nós, né? Então, ele está assistindo pelo YouTube, o restante do pessoal está assistindo no Facebook. Então, para todos, inclusive, vamos deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando, né? Aqui a gente só leu alguns que eu recebi, mas para todos que estão assistindo. E agora, eu tenho o outro lado, né, que a gente questionou antes a Silvana, e agora a gente já entendeu, já recebeu todos esses dados, então, do Lindon. E, Silvana, quando as mulheres, elas vão visitar lá na prisão, porque deve ser uma situação bem complicada ter que fazer toda a questão de
de revista, né, para as visitas, Laura, e tudo mais. Então deve ser uma coisa muito crítica, porque além de tudo tem isso, e sem contar que muita mulher está lá fora trabalhando. Constrangedor. Isso aí, é constrangedor. E sem contar que essas mulheres, elas estão indo, né, para encontrar seus maridos e tudo mais, mas lá fora elas também muitas vezes estão tendo atividade que o marido tinha antes de ser preso. E como é que tu vê toda essa situação, Silvana? Realmente, pra gente já é um negócio normal, né? Mas para algumas que já visitam há bastante tempo também, né? Tu vê que elas já chegam ali desinibidas e tal. Mas muitas senhoras, assim, às vezes quando é a primeira vez que o seu filho caiu preso, ou o seu marido, elas ficam totalmente constrangidas, né? Então, tu tem que explicar, tem que dizer que é tranquilo, né? Que não precisa se preocupar, que aquilo ali é normal, porque elas têm que, né, tirar a roupa na frente da gente, claro, e, né, se submeter ali a um processo de averiguação ali, se elas não estão levando nada, né? Claro. Que muitas vezes acontece de passar. Já aconteceu tem coisas que... Situações que a gente já pegou ali de mulheres tentando entrar, né, com celulares, com drogas, né, introduzidas, né, nos seus locais íntimos. Então, acaba que aí, ao mesmo tempo, ficam elas presas também por estar tentando fazer isso. Por que isso acontece? O seu companheiro, ou o filho, enfim, quem tiver ali da sua relação que esteja ali dentro... Pode estar sendo ameaçado, pode estar sendo cobrado por algo que ele deixou de fazer, né? Porque ele acabou sendo preso. Sim. O que ele fazia lá fora e ficou alguma dívida, alguma coisa pendente, ou uma dívida que ele tenha interna mesmo. Então, elas acabam se sujeitando a esse tipo de atitude para salvar, né? Então, a maioria, tipo... Mãe, que nem eu disse antes, mãe nunca, é muito difícil abandonar o seu filho, sabe? Por mais que elas digam, eu ensino ele, eu isso, aquilo, daí eles saem, acabam voltando preso, elas dizem que não vão voltar mais, e elas vêm, né? Tu vê que elas não gostariam que fosse daquela forma, mas que se abandonar é pior. É verdade. Claro. Então, é uma forma de... tentar fazer ele enxergar que tem alguém ainda, né, que apoia, que está do seu lado. Claro. Mas, infelizmente, né, muitos casos não tem solução. É aquela vida ali que eles escolheram que vai ser, que tu disse, ou acaba preso ou acaba morto. Então, mas assim, é difícil. A gente tenta conversar com elas também, sabe? Muitas vezes orientar certas coisas. No início, quando elas começam a vir, a gente tenta fazer com que a recepção delas ali seja tranquila, sabe? Útil, que elas não se seja útil para alguma coisa, que elas não né? se sintam mal, né? Exato. Né, tipo, é uma situação que a gente pensa, não, né? Eu imagino não que além tenho de filhos, tudo... mas quem tem, eu acho que sempre se coloca nesse lugar, né? Com certeza. Além de tudo, sendo mulher... te colocando no lugar das outras mulheres que fazem isso, né? Deve ser duro demais ver isso. Dizer, ela tá passando por isso. Às vezes, esses dias mesmo, agora faz pouco tempo, entrou uma menina presa com 19 anos. Ela já era, né, companheira, né, de preso. E aí os pais vieram no outro dia ali desesperados, né? Desesperados porque eles disseram, a gente deu tudo para ela não precisava estar aqui. Ela escolheu esse mundo para ela. Não é que nem eu sempre digo, é fácil pra gente que, eu nunca passei uma necessidade, eu nunca, né, passei fome, julgar, dizer, escolheu isso. Podia ter feito diferente, né, que nem tu comentou antes. Mas quem nunca passou uma dificuldade, não tem a real noção. Então, não dá pra gente julgar o que leva as pessoas a fazerem isso. Com certeza. Nesse caso, né? Ela teve tudo, ela tinha tudo. Ela não tinha necessidade de se envolver nisso. Exato. Aí, Silvana, não dá para julgar, Lindo, só vou dar um corte agora. Não dá para julgar, mas também não justifica.
E guarda o teu ponto de vista. Nós vamos para mais um comercial e vamos depois, logo depois do comercial, você conclui com o que você ia dizer agora, tá? Nos aguardem. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Tabacaria número 1, em um novo local, com estrutura e atendimento eficiente te esperando. Pague suas contas na Tabacaria número 1, Rua Flores da Cunha 630, próximo ao Sicredi Central de Nova Prata. DigiDoctor Odontologia. Contamos com consultório odontológico 100% digital, com técnicas inovadoras e procedimentos especiais ao seu alcance. Aqui reabilitamos nosso paciente em sua essência, contemplando as regiões oral e facial com análises prévias que a odontologia digital oferece. Assim, o paciente saberá seus resultados antecipadamente. DigiDoctor Odontologia. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Sabor e aconchego é no Espaço Prisma. Conheça a SIC Idiomas, com metodologia exclusiva e apoio do material de Cambridge. A SIC Idiomas atua desde 2003 no mercado de línguas, sendo referência em qualidade e trazendo o que há de melhor para seus alunos. Escolas em Nova Prata, Guabiju, São Jorge, Protásio Alves. SIC Idiomas. Quanto vale a sua saúde? Para você que quer dar um basta nos problemas como coluna, artrose, artrite, gastrite, intestino preso, cálculo renal, asma, depressão, trombose, diabetes e muitos outros. Equalizador Água da Vida. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. Então vamos direto, para não perdermos tempo, ao questionamento e a colocação do Lindon sobre o que a Silvana estava falando. Lindon. Aí vem no início, quando disse dos casos da consumidora. Nesse caso dessa moça que os pais foram no presídio aí chorar porque ela não precisava fazer isso, ela fez por conta da influência do namorado, do companheiro dela, né? Então tu vê que também o namorado, às vezes o marido, o companheiro, o irmão, né, e a patotinha, então todas essas pessoas são influências. Lindo, é um dado, né, que a maioria das mulheres, elas entram tanto no consumo quanto no tráfico de drogas, elas entram ou por causa do namorado, né, prova de amor, aquela coisa toda,
ou por causa do marido, namorado, enfim, namorido, ou o pai, ou o tio, o parceiro, enfim, geralmente eu não estou aqui tirando e nem concluindo que o homem seja responsável, porque cada um é responsável pelas suas escolhas, mas que geralmente é sob influência masculina, né? Sim, eu vou dar um exemplo bem interessante de uma cantora, é a Amy, ela é inglesa, né? A Amy Winehouse, isso aí. Ela tinha o quê? 19, 20 anos, era maconheira. Ela era usuária de maconha, né? Mas era tranquilo, maconha até ia bem. Aí ela conheceu um Cascão de Ferida, que foi o namorado dela, que fazia os vídeos. Isso. Os vídeos dela, ele é usuário de heroína. E ela via ele naquela êxtase da droga, ela pediu para experimentar. E acabou se viciando na cocaína, na heroína. Ela tomava até drogas sintéticas e se viciou no crack. Exatamente. E a aí... Whitney Houston também, né? Isso. Ela tinha uma carreira promissora, né? Atriz, cantora do filme Guarda-Costas, com o Kevin Costner, né? E ela exatamente conheceu um namorado, conheceu um cara, namorado, usuário, e tá morta. Sim. Né? As duas estão mortas. Morreram, sim, de overdose. Né? O cantor Prince, cantor, ele morreu de uma droga chamada Fenatril, que é um remédio que é 50 vezes mais forte do que a heroína. Meu Deus, é um remédio para dor, céu. E ele, como era muito forte, ele tomou uma dose, sei lá quantos tomou, e acabou morrendo de overdose dessa droga que é usada para dor. Né? Triste, triste, triste. E aí entra um outro assunto que a gente pode até comentar aqui, as drogas sintéticas, né? Tem o êxtase, né? Essas são drogas que são usadas nas baladas quando o pessoal vai fazer festa para sair do... É importantíssimo que se fale dele, exatamente. Tem bastante. Tá super em alta, né? O pessoal fala as bolinhas, as balinhas, né? As balinhas, e aí diz que a turma aí tá utilizando, e tu vê, né? É gurizada nova, né, dizendo, vamos pra festa, vamos levar. E sim, eu sei que já foram presas várias pessoas, inclusive por aqui, né, traficando, que parece ser algo mais inofensivo, eu diria, né, pelo fato de ser de um consumo mais, triste, parece tranquilo. É triste porque hoje em dia parece que festa é sinônimo de álcool, drogas, não se faz mais festa. E não está falando aqui uma pessoa não tão velha, né? Eu digo assim, embora com meus cabelos brancos, mas eu digo assim, ó, nas festas que eu frequentava, o Lindo também frequentava, né, Lindo? Então eu digo assim, da nossa geração, puxa vida, claro que tinha pessoas, a gente sabia que tinha pessoas que usavam e tal. Mas, nossa, a gente não deixou de fazer festa, né, Lindo? Porque a gente não se embebedava e porque a gente não se drogava, não é verdade? Mas é que era o seguinte, até tinha uso de bastante maconha e bebida, mas era uma coisa moderada. Né? Hoje o pessoal, o adolescente, mas eu toco sempre dessa mesma tecla, que o problema é o adolescente. Ele não tem limite, ele não sabe do limite, não sabe das consequências da droga sintética. Né? E vai indo, e vai provando. Ela causa sequelas neurológicas. Eu atendi há uns anos atrás, um motorista de carreta de Bento Gonçalves. Ele pegava móveis fabricados em Bento e entregava em Rondônia. E voltava de Rondônia para Bento com a carga de madeira. E ele me parece que ele não dormia, ele tocava até lá, não sei quantos dias que ele ficava sem dormir. Nossa. Obviamente que ele tomava, né, Rebite, não sei qual é a droga certa que esse pessoal usa. E ele ficou com um problema neurológico tão forte que ele não conseguia mais ficar com os olhos abertos. Ele falava comigo assim, ó, ele segurando as pálpebras, porque o Rebite, não sei qual é a outra droga que usava, deixava ele sem piscar, ele ficava até horas sem piscar, ficava vidrado assim, né, para não dormir, ele virava dia sem dormir. E aí aquilo lá gerou uma doença neurológica dele que ele não, então ele para falar comigo, ele puxava as pálpebras, né? Não piscando mais. Não piscando mais, não sei, então, espero que ele tenha conseguido se curar, mas veja, um exemplo também do outro tipo de droga, né? Os motoristas, os caminhoneiros, coitados aí, não sei se
né, rebitados para tentar fazer virar o giro, pagar a prestação do caminhão. Não estamos entrando no mérito do porquê que usa. Isso. Né? Na verdade, estamos falando do uso indiscriminado, do uso discriminado, do uso, enfim, droga é droga, né, gente? Das consequências, né? Exatamente. Silvana, eu gostaria que tu, como policial penal, falasse agora para as pessoas que estão assistindo, que daqui a pouco tenha alguém que esteja envolvida com ou drogas, que alguém que esteja envolvido com alguém que usa drogas, para você falar das dores das meninas que estão lá, porque são todas meninas, são com menos de que idade? Ali a gente tem uma média entre 19 até 70. Até 70. Sim. Tem mães, tem vovós? Sim, lá? Tem. Meu Deus do céu. Olha... Qual é as queixas que você ouve, o teu dia a dia ali dentro, o que elas falam para ti? Sempre que elas têm a oportunidade de falar, de contar, elas falam, né? Elas, principalmente mulher com as agentes femininas, isso, né? De mulher para mulher, então, né? elas acabam, a gente às vezes não sabe até que ponto é verdade ou não, né? Mas a gente sempre tenta escutar. Elas contam como que elas entraram nisso, como que começou, como que foi, como que não foi, né? Tipo, geralmente é em função, né, de um companheiro e tal. E elas sempre falam, quando eu sair daqui, Deus o livre, nunca mais, eu não quero saber disso, eu quero outra vida, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, sabe? Diferente. Muitas, graças a Deus, conseguem, mas muitas retornam, né? Retornam no mesmo crime. Então, aprender, triste, assim, sabe? Não se sabe se aprende. Eu digo sempre mesmo. assim, que nem eu falei, eu não tenho filhos, mas meninas ali, que nem o Lyndon disse, a gente vê que o consumo de droga está aumentando muito, principalmente entre as mulheres, nas festas e em tudo, porque está muito fácil de conseguir. Está muito fácil, infelizmente está muito fácil. E então... que elas pensassem um pouco, sabe? Pensassem e botassem na cabeça assim, não é um lugar bom para viver. Tem muita coisa boa para fazer na rua. A liberdade da pessoa é a melhor coisa que existe. Não tem nada que se compare a tu ser livre, a tu poder viajar, a tu poder curtir a tua vida, a tua família, a correr atrás dos teus sonhos. Então, tipo, aquela ilusão de que aquilo ali é fácil, do que aquilo ali vai te trazer dinheiro, ou a sensação que a droga pode te causar ali no momento, a euforia, isso daí não chega nem aos pés do que é bom ser livre. Exato. Tá? Então, eu digo para todas, assim, que eu posso, ou para pessoas que eu conheço, que têm filhos, adolescentes, que prestem muita atenção, sabe? Que fiquem de olho, que cobrem, que façam o possível para que elas não cheguem nesse ponto, né? Então, e sempre que a assistência social ajuda muito, principalmente nas cidades pequenas. Então, se tu tá com alguma necessidade, procura assistência social, procura. Porque nem sempre, às vezes, tu tá tendo alguma dificuldade de arrumar emprego, alguma coisa. Mental, né? Nem sempre, mas qualquer serviço, qualquer coisa que tu faça é digno e é muito melhor. Com certeza. É muito melhor do que tu ter que ficar lá fechado, trancado, 24 horas com aquelas pessoas que tu nunca viu, que tu não conhece. Perde totalmente a sua privacidade. Tu tem que dormir no chão muitas vezes, porque não tem lugar em camas para todos, né? Tem que dormir em 2 em cada cama. Tu não tem privacidade nem para te tomar um banho. Então, é triste, sabe? É um ambiente horrível. Apesar de que, né, que nem eu disse, a gente faz tudo para melhorar um pouco, tornar aquele tempo, aquela permanência delas ali dentro agradável, né, um pouco mais digna. Mas, infelizmente, é um lugar assim, muito difícil de se viver e conviver. Com certeza. Né? Então... E até agora para a gente entender um pouquinho, porque como a gente falou, muitas são mães, muitas são esposas dos caras, dos traficantes e tudo mais. Só para todo mundo entender um pouquinho, eu vou acabar questionando o Lyndon e também Silvana no que souber.
poder comentar com o pessoal em casa, porque eu acho que muita gente tem essa dúvida. Quem está em casa recebe auxílio? Por quê? Muitas vezes é a mãe que está presa, é o pai que está preso, né? A gente entende completamente que o erro foi deles e por isso que eles estão presos, mas tem uma criança em casa. Existe? Como funcionam esses auxílios? Vocês sabem me dizer? O que muitas pessoas pensam, a maioria, na verdade, até eu pensava, né, antes de trabalhar com isso, que todos os presos que tivessem filhos, né, todos os filhos teriam o direito ao auxílio reclusão. E não é assim que funciona. Na verdade, só tem direito ao auxílio reclusão aqueles filhos que os pais, no momento que foram presos, estavam contribuindo com o INSS. Né? Então, tipo, aqui em Nova Prata, eu acredito que tenha no máximo 15, 20 que recebam. A maioria não recebe. E não é um salário por filho, como muita gente também comenta e pensa, né? Ah, tá preso, tem os filhos, é um salário para cada um. Não é assim. É dividido entre a quantidade de filhos. Tem situações ali que já teve que um preso tinha 3 filhos, os 3 com companheiras diferentes. Então, esse auxílio era dividido entre as 3, né? E é um valor X ali calculado sobre o salário que ele recebia. Também tem um teto máximo, que acho que é de 1.500 e alguma coisa, não sei exatamente. Então, na realidade, entendendo isso, a gente vê que além de tudo, das pessoas ficarem presas, muitas vezes em casa, realmente os filhos estão desamparados, estão sem rendimento. É por isso que muitas mulheres acabam se envolvendo e dando continuidade no serviço de quem tá aquilo que o marido fazia na rua, porque ele foi preso, tu tá ali fora com 4, 5 filhos, tu vai sustentar como? Agora eu vou fazer um exemplo aqui para engraçado. A promessa dos presos, às vezes, o preso, né, é de que um preso aqui de Nova Prata prometia para os agentes, para os policiais penais, de que ele era a última vez que ele entrava, já era a 3ª ou 4ª, que ele disse que não ia incomodar, que ele ia largar da vida. Ele foi solto por cumprimento da pena sexta de manhã, sexta de noite foi preso de novo por tráfico, no mesmo dia. Olha só. No mesmo dia, lindo. É isso aí. Então, esse é um Daqui exemplo. de Nova Prata. Não, ele é do município aqui da região. Do município da região. Sim, mas nós temos que falar, Tânia e Laura, olha só, a gente só falou então das consequências, a gente tem que alertar a população, as pessoas, né, que têm interesse, que tem, por exemplo, o município dispõe aqui no posto de saúde central da saúde mental. Eles têm uma equipe que eles encaminham, então toda pessoa que tem problema de drogadição, que seja por álcool, alcoolemia não, alcoólatra, né? Alcoólatra. Que queira fazer um tratamento, se o drogado ou o alcoólatra tiver interesse, ele mesmo queira ir, eles recepcionam, abrem uma vaga nas clínicas convenadas e a pessoa tem uma internação gratuita, isso é super custeada importante. pelo município. Exatamente. Tem muitos casos em que o drogado esculhamba, inferniza a vida em casa, rouba dinheiro, usa de violência contra a mãe, achaca os avós, né, para tomar dinheiro, limpa uma casa para vender, para fazer dinheiro para comprar droga. Ele se recusa. Então tem assim, nessa situação do internação involuntária, a Secretaria da Saúde ela vai até um limite. Por exemplo, ela não pode nem pedir auxílio mesmo que o pai e a mãe quer, o irmão, a família queira, e ele não queira, o drogado não queira, certo. Ele não consegue, a Secretaria da Saúde não consegue internar ele involuntariamente, e não pode nem pedir usar a força policial para pegar ele, no caso, né, e levar para a internação. Então tem essa restrição da lei. Só em caso de muito perigo de vida, ou ele realmente está enlouquecido, surtado, então essa equipe vai com a força policial, ou mesmo com o Ministério Público, né? O Ministério Público vai então pedir que a força policial acompanhe os agentes, né? A pedido dos próprios agentes de saúde. Então a Secretaria faz um trabalho bacana aqui no município, sempre fez, né? Elas têm umas clínicas conveniadas, né? Isso. E aí, então, tem esse meio também para as pessoas. E, inclusive, as clínicas de recuperação, elas estão aí, as entidades estão aí. Mas se a pessoa não quer melhorar,
É complicado. Não tem nada que faça, né? É difícil. Infelizmente, não tem nada que faça. Nós estamos indo para a nossa reta final do nosso programa. Esse programa, esse tema, teria pano para manga. Daria pano para manga para muito tempo. Mas nós não vamos se estender mais, porque realmente é um tema pesado. É um tema triste. Nós vamos deixar os convidados para as considerações finais, deixando uma mensagem limpa, clara, de uma empresa que está aqui disponível para esclarecer, para clarear, para se colocar à disposição dos profissionais que estão dispostos nessa recuperação dessas pessoas, mas principalmente pelas escolhas deles. Porque ninguém pode escolher nada por o outro, ninguém pode melhorar nada pelo outro, se a pessoa realmente não quiser, né? Então, vamos deixar a Silvana e o Lindo, né? E a Laura também, para as considerações finais, porque infelizmente estamos fechando o nosso horário. É com vocês agora. Lindo, pode ir. Então, olha só, eu espero que ter contribuído minimamente lá com que as famílias têm problema. Olhem para os seus filhos, vigiem, né? Fiquem atentos, procurem ajuda. Os jovens ou aqueles drogados, que sejam adultos, também peçam ajuda se querem escapar. A droga é um labirinto que o drogado entra, sabe quando entra, mas não sabe quando sai. Né? Os efeitos negativos psicológicos são imensos, são muito maiores do que a alegria que a droga momentânea fantasia que dá. Fiquem espertos, porque quem ganha geralmente é o traficante grande, lá, o que traz, né? o que domina. Os daqui, coitados, aí estão aí sobrevivendo. São os primeiros a serem presos, são os primeiros a sobrevivem. Quem ganha mesmo é o grandão. E o grandão dificilmente é pego. Então os outros ficam pagando a conta. E posso usar até uma frase de Buda que diz o seguinte, ó. Tudo existe é um dos extremos. Nada existe é outro extremo. Devemos andar no caminho do meio, ou seja, nem muito e nem pouco, apenas o suficiente. Muito Essa bem, é Lindo. minha mensagem. Isso não sirva para as drogas, Claro. mas isso que sirva para a vida. Né? Silvana, querida, antes de mais nada, eu te agradeço, Lindo, tá? Pela presença e pelos esclarecimentos de hoje. À disposição. Silvana, querida. Eu agradeço o convite do Lindo, por estar aqui também. A gente tem uma parceria bem significativa, né? Ele nos ajuda bastante lá no presídio. Eu agradeço em meu nome e de toda a administração e os colegas do presídio, que muitas vezes o pessoal não tem muito conhecimento do que realmente a gente faz e qual que é a nossa função. E a gente sempre se coloca à disposição, né? Para ajudar, para orientar em tudo que está ao nosso alcance, né? Então, a qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que as pessoas possam ter, né, em relação aos presos, ao nosso trabalho em si, né, estamos à disposição. Ótimo, muito obrigada, Silvana. Lindo. Eu quero complementar aqui a Silvana dizer que o presídio de Nova Prata, eu conheço o presídio central, o presídio de Passo Fundo, o presídio de Bento, o presídio de Caxias, 2 de Caxias, e o presídio de Nova Prata é modelo. Os agentes são educadíssimos, competentes, profissionais. Eu quero mandar um abraço para o Clayton, o chefe da segurança, né? Ele que faz toda a parte burocrática. E dizer que é um presídio modelo, bacana, um presídio limpo, tem uma disciplina muito grande, muito forte. O preso aqui ou tem tudo ou ele não tem nada. Né? Então, ou ele segue a regra do presídio, ele tem quase todos os serviços aí que são possíveis, ou ele então não segue. Não fica aqui em Nova Prata, ele é convidado a ir para um presídio, para ver num presídio ou aqui da região, para ele ver que ele era feliz aqui em Nova Prata e não sabia. Então, o presídio Nova Prata é modelo e parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem, Silvana. Está aí, é um profissionalismo, além de tudo, né? Doar sua vida, né, para esses trabalhos que são trabalhos que doem também, né, de ver famílias, de ver pessoas. Dores, então, exatamente. assim, tem que ser gente muito forte, tem que ser gente muito abençoada para estar lá. Realmente, parabéns, né, pela escolha. Eu quero, nas minhas últimas palavras, inclusive nos meus últimos momentos de programa Mulheres, né, estou aqui para dar um auxílio na Tânia, né, enquanto a Vera e a Roberta complementar, estão... auxiliar. É isso aí, obrigada. Então, eu só quero deixar aqui um abraço ao pessoal que
que escreveu na live. Depois convido para que os nossos convidados leiam, entrem na live, porque tem vários comentários, tá? Mas eu vou mandar, não vou ler eles, mas eu vou mandar um abraço para as pessoas que escreveram. A Daia Dallagnol, a Kaline Paloski, a Gláucia Capellari, Vanessa Bussolotto, Roberta Pegoraro, o Paulo Bittencourt, a Fabiane Bolsoni, a Veraci Minosso, Prata Tintas e Nova Prata também, e o Darligo Olembieski. Todas essas pessoas escreveram para Sil, escreveram para o Lindon, então assim, tem um monte de mensagem legal para vocês depois verem. Então, pode falar, Lindon. A Veraci é minha irmã, ela é do Paraná. Tá certo. ligada, assim, a Vera. Nossa, que show! Olha aí, que bom saber que ela tá ligada, é isso aí. É isso aí. Então eu quero agradecer também por tanto o pessoal que nos ajudou aqui nessa noite, nos trazendo essa pauta, que é uma pauta pertinente. A gente ficou sabendo mais sobre o que acontece na nossa Nova Prata, né? Então eu digo, e ao redor, né? Toda a nossa região que acaba sempre sendo aqui o centro, né? Mas assim, quero também agradecer, Tânia, pelo espaço de eu estar aqui e poder estar dividindo essa bancada contigo nesses dias. E foi ótimo. Muito obrigada, pessoal, que nos acompanhou, nos assistiu. Me convido para assistir Algo a Mais amanhã às 10h30 da manhã. Exatamente. Eu é que tenho que agradecer pela Laura dar esse suporte, porque afinal de contas a profissional é ela, né? É ela que está aqui todas as manhãs, das 10h30, a partir das 10h30, de segunda a sexta, com o programa Algo a Mais, né, Laura? Então, a profissional é que ela, eu sou só coadjuvante. Madonna. Gente, Tânia, eu quero terminar, do jeito que a Globo está acelerado o processo de falência, olha que a Conecta tá aí, ó. Né? Taco. A Conecta já vai ser concorrente da Rede Globo. Olha, quiçá, né? É isso aí. Agradecemos imensamente toda a audiência, todas as pessoas que colaboraram, todas as pessoas que vão assistir depois o nosso programa. Agradecemos os nossos convidados que nos explanaram com maestria, né, sobre o assunto. Estamos longe e não temos a pretensão de colocar soluções mágicas aqui sobre. Apenas dizer, gente, cada um tem a sua escolha. Cada um tem oportunidade de escolher, tá? E o caminho do bem pode ser tortuoso, mas é vencedor, tá? Então, assim, a porta mais larga, às vezes, é a porta da droga, da criminalidade, mas é logo ali e você cai num abismo sem fim. Então, gente, procurem pensar, tá? Tenham fé, que isso não tem limites, né? Acreditem em o que vocês quiserem, mas em algo a mais, em algo superior, em algo infinito, para vocês sempre trilharem o caminho do bem. Fiquem com Deus.